Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Marcas do Amanhã. Eu sou André Corrêa, serei o apresentador de vocês aqui hoje. O Isacão está à distância, em breve ele estará aqui novamente. Bom, antes de chamar o nosso convidado especial de hoje, queria de cara já agradecer os nossos ouvintes pelo último ano, foi um ano muito bom. Obrigado pelas mensagens, pela presença, por toda a interação de vocês. Se você não é ouvinte, no final desse programa, espero que você continue aqui conosco. Não esqueça aí, se você está ouvindo ou assistindo pelo Spotify, segue o nosso programa, avalie ali com 5 estrelinhas. Isso é importante para nós. Se você conhecer alguém que se interessa pelo tema, encaminhe para esse amigo para ajudar essa nossa iniciativa aqui da Tomorrow. Tomorrow atua aí pelo menos há 13 anos no mercado, já atendeu mais de 500 marcas aí, Brasil e mundo. E a gente está aqui trazendo clientes, amigos, convidados especiais para ajudar você, empresário, gestor de marketing e profissional de comunicação. Bom, sem mais delongas, nosso convidado de hoje é o Renan Ubeda. Ubeda, você me corrige. Ubeda. Conheci o Renan no evento recente, fiquei assim, maravilhado com os aprendizados que eu tive numa palestra, depois passei a seguir ele nas redes sociais, ele vai deixar o arroba aqui. O Renan é o gerente de marketing online global da Qualtrics. Ele atuou com marketing também na Salesforce, na SAP, com consultoria. Atuou na Latam Pass, antiga Múltiplos. Tem até uma parte importante aqui, que é tanta coisa que eu preciso ler. Ele é certificado em marketing digital pela Wharton School. Pela Wharton School, Wharton School, então, convidado de peso aqui. Renan, seja bem-vindo, obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço, André, a oportunidade de bater um papo e passar um pouquinho da nossa experiência para os seus ouvintes, para os gestores de marketing, empreendedores que estão ouvindo a gente hoje. Muito obrigado. Eu aprendo muito com você nas redes sociais e a gente segue sempre aprendendo, né? Sempre. Para ser mais efetivo e aproveitar o seu tempo aqui, Renan, comenta aqui para os nossos ouvintes o que é a Qualtrics, o que você faz hoje lá e como que você entrou nesse mundo de marketing, dados. Eu te acompanho nas redes sociais, você fala muito sobre inteligência artificial. Vamos lá, então vou começar do começo, né? Como que eu entrei nesse mundo de marketing? Na verdade, foi uma consequência de vida, assim, literalmente, porque eu comecei realmente muito cedo. Quando eu falo muito cedo, de verdade, eu tinha 10 para 11 anos de idade e me interessei por linguagens de programação front-end, e eu gostava muito de ficar no computador, pesquisando coisas, e aí eu decidi programar o meu próprio site com 11 anos de idade. Caramba, a idade da minha filha, Carol. 11 anos, ó. Olha isso. E aí eu fiz um site na época para compilar tudo aquilo que era do meu interesse. Era mais uma cloud ali, um repositório de conteúdo, de informação. Então eu escrevia algumas coisinhas que eu achava legal, como se fosse um blog. Eu tinha ali algumas apostilas ligadas a esses estudos. Antigamente a gente aprendia com apostila. Hoje é vídeo tutorial no YouTube, né? Inclusive a próxima geração já está aprendendo no TikTok. Mas na nossa época a gente pegava ali as apostilas de HTML, CSS, outras linguagens de programação, e eu fui compilando tudo isso nesse site, e quando eu menos esperava ele estava indexado pelo Google. Comecei a receber um volume de pesquisa ali e de visitas que eu não esperava, e meio que ali começou o meu interesse em aprender mais sobre por que o meu site foi parar no Google, como que eu faço para melhorar o posicionamento, e aí aos poucos eu fui construindo um portfólio, fui criando site para o tio que tinha um buffet, para o vizinho que tinha uma loja de som de carro, aquela coisa bem ali no início mesmo. Depois fui formalmente para o mercado, trabalhei em agência como criativo, passei por algumas empresas já no marketing, fui gerente de marketing, como você mencionou, lá na Latam Pass, do grupo Latam Linhas Aéreas. Passei por SAP, Salesforce, acho que duas das maiores empresas do mundo hoje, sem dúvida, do segmento de tecnologia. E atualmente estou na Qualtrics. E aí vamos falar um pouquinho da Qualtrics. A Qualtrics ela tem uma história bem interessante, porque ela nasceu como uma empresa de pesquisa, como um instituto de pesquisa ligado às universidades americanas. Então, quando a Universidade Americana queria fazer alguma pesquisa um pouco mais aprofundada sobre basicamente qualquer tema, estava lá a Qualtrics para ajudar a formular a metodologia, para fazer a análise quantitativa, qualitativa e, enfim, todos os detalhes ali daquele processo para descobrir determinada necessidade. Eles perceberam que se eles tivessem uma tecnologia para suportar esse processo, eles conseguiriam ganhar em escala. Então eles decidiram investir na construção de uma tecnologia. E essa tecnologia foi crescendo, eles receberam alguns aportes de vários fundos de investimento.
e decidiram direcionar a atuação de mercado deles em três grandes linhas de negócio. Então hoje eles têm uma tecnologia para gestão da experiência do cliente, uma tecnologia para gestão da experiência do colaborador e uma tecnologia que ela é um pouco mais ampla, que a gente chama de marketing research, que é pesquisa de mercado, mas que aí dentro tem tanto análise de ciclo de vida de produto, de branding, impacto de branding, presença digital, enfim, tem uma série de outras metodologias dentro dessa terceira linha de negócios também. E aí, empresas hoje, já são mais de 18 mil empresas no mundo que utilizam Qualtrics. Então convido os ouvintes a começarem a imaginar quem são aquelas empresas, né? Quais são aquelas empresas que hoje entregam uma boa experiência para os seus clientes. Muito provavelmente essa empresa utiliza a Qualtrics. Eu posso falar alguns nomes aqui que a gente até tem cases lá no site. Quem tiver interesse em acessar qualtrics.com vai encontrar. Então a Volkswagen utiliza, a Mastercard, alguns bancos grandes no Brasil, que não posso falar o nome, mas pensa aí num banco grande, banco digital grande também utiliza. Nós temos a própria Disney também é um dos nossos clientes, um cliente inclusive bastante relevante. Todas as universidades americanas, basicamente, das 52 principais universidades americanas, 50 utilizam até hoje a tecnologia para pesquisas tanto na instituição, quanto também os produtos mais de mercado, como eu citei agora, as linhas de negócio mais tradicionais da empresa. Enfim, são várias empresas aí que têm utilizado a tecnologia para melhorar a experiência dos seus colaboradores, dos seus clientes e também compreender melhor o seu posicionamento no mercado, o impacto da sua marca, a percepção que as pessoas possuem da sua marca, enfim. Muito legal. Eu não comentei no início, mas também o tema do nosso episódio de hoje era como melhorar a experiência dos colaboradores e clientes de uma marca. E pelo que eu vi também, a Qualtrics está presente em 9 países, 4 continentes, acho que é isso, né? Isso, 9 países, quando a gente fala, é presença física, né, com escritório. Hoje, pensando, olhando globalmente, são muitos mais países, né, que a empresa acaba tendo uma presença indireta. Mas em 9 países a gente tem escritório. Na América Latina, inclusive, a gente está construindo o maior escritório da Qualtrics no mundo, vai ser na América Latina, na Cidade do México. Então vai ser o grande hub, onde a gente vai ter os principais profissionais, o maior grupo de desenvolvedores, mas nós também temos presença aqui no Brasil, uma presença muito grande na Europa, na Ásia, então sem dúvida tem um potencial ainda de crescimento. Sim. Hoje já é uma empresa de 18 bilhões de dólares o valor de mercado da Qualtrics, então é uma empresa que tem ainda potencial para crescer, mas já está ali figurando entre as grandes de tecnologia. Sensacional. Eu andei, a gente se comunicou nos bastidores, né? E eu vi ali algumas soluções que fazem muito sentido para o que a gente faz aqui na Tomorrow, né? A gente estava falando aqui antes de começar a gravação. A gente é muito chamado para falar, para ajudar com projetos de fortalecimento de cultura. A gente faz muita análise de mercado, né? Principalmente olhando para posicionamento de marca, como a gente deseja posicionar, como a gente já está posicionando hoje para as empresas que já estão no mercado, estão se transformando. E eu vi que a Qualtrics tem essas soluções aí, né, que fazem muito sentido dentro disso. Sim, como eu falei anteriormente, as duas principais linhas de negócio, principalmente no Brasil, é a linha ligada à experiência do cliente e experiência do colaborador. E existe uma conexão direta entre essas duas coisas. Você usou uma palavra-chave aqui, né? Cultura. Então, a empresa que consegue construir uma cultura que é baseada na experiência, você vai ver essa experiência aplicada na maneira como os funcionários são tratados, treinados, mantidos, enfim, incentivados dentro da corporação, e isso reflete lá na ponta de como os clientes também são impactados por essa experiência. Então, por isso que esses dois pilares são tão importantes. E sim, hoje a gente tem tecnologia para medir uma série de indicadores importantes nesse processo de construção de cultura organizacional. Entender como que é a percepção, porque uma coisa é você construir, uma coisa é como seus colaboradores percebem essa construção e como o seu cliente percebe na ponta também. Então, a metodologia ela é bem complexa, eu não vou dar tanto detalhe aqui, mas ela mede tanto a aplicação efetiva quanto a percepção da promessa de marca, da promessa de posicionamento e da experiência efetivamente construída dentro desses pilares. Legal, isso para nós é importante, né? A gente, em qualquer projeto de branding, é muito comum a gente conversar com um líder, um diretor, um empresário, um CEO que seja, um CMO, e ele tem uma percepção. E quando a gente roda uma pesquisa, a gente coleta a percepção do colaborador
a gente tem uma parte disso. Quando a gente roda a percepção do fornecedor, então a gente está falando aqui de todos os stakeholders, públicos de interesse. E quando a gente vai lá para a ponta, é outra percepção. Então, qual que é o nosso objetivo aqui? Entender qual atributo de imagem faz mais sentido para nós, o que está na essência e como a gente faz para alinhar essa percepção. Acho que é o maior desafio que a gente tem hoje. E tem um outro fator também, André, que é a expectativa. Exato. Não sei se você está acompanhando, mas tem um caso acontecendo agora, nesse momento, que o Gil da Vigor, ele está querendo passar por um rebranding. E é muito legal, né? Porque ele, puxa, um cara fantástico, tem entregado muito valor naquele perfil dele, um pouco mais brincalhão, mais ligado ali ao estereótipo da comédia, enfim. E ele está querendo agora construir uma imagem de uma autoridade, um consultor de negócios, um consultor financeiro. Ele está nesse processo. Só que a percepção e principalmente a expectativa das pessoas que acompanham o trabalho dele é do Gil da Vigor que parece ele que construiu. As pessoas não querem. As pessoas não querem essa mudança. Eu quero aquele Gil do BBB do Brasil. Exatamente. E é legal porque a gente tem visto exatamente esse movimento, né? Ele está tentando construir, está utilizando todas as ferramentas possíveis para isso, mas quando isso bate lá no consumidor, a expectativa é diferente, a percepção é diferente, está gerando um estranhamento e as pessoas já começaram a se reunir nas redes sociais para falar: Gil, volta. Quero que volte o Gil tradicional. É um bom caso para ilustrar, né? Porque no final das contas, vamos pegar a essência do Gil, para explicar para os ouvintes aqui. Eu gostei muito dele quando eu conheci ele no programa, né? Aquele jeitão, e é um jeito verdadeiro, né? A gente fala que descobrir essa verdade das marcas é o grande desafio que a gente tem. Porque a gente chega em muitas empresas, as pessoas querem ser algo que elas não são, que elas não vão conseguir manter no dia a dia. Então, descobrir essa verdade, ele tem essa verdade. Porém, ele tem uma outra face profissional, a gente sabe que ele gosta dessa área, ele quer evoluir, mas as pessoas já gostam dele daquela maneira. Mas é possível ainda impactar outras pessoas que não este público. Mas é um grande desafio, é um grande legal para se contar, né? Sem dúvida. Vai ser um processo, provavelmente, de maturação dessa nova imagem dele. Eu até usei uma palavra agora, estereótipo, mas a palavra que eu estava buscando era arquétipo. Arquétipo. Porque como ele tem esse arquétipo, como você disse, né, que é muito natural dele, acaba sendo difícil mudar. Mas é possível. Mas ele vai ter essas objeções no meio do caminho, vai encontrar o espaço. O Qualtrics poderia, sem dúvida, ajudar ele a medir, entender a percepção, o que está funcionando, o que não está funcionando dentro dessa estratégia de rebranding dele. Mas é um excelente exemplo, né, para ilustrar essa questão de posicionamento, percepção e expectativa das pessoas. Quando você se posiciona, você está renunciando. Você está escolhendo um caminho e não dá para ser tudo para todo mundo. Exatamente. Então ele tem que pensar, analisar muito bem para onde ele está indo, o que ele quer. Porque às vezes, se ele quer falar com este público que não quer o que ele quer, mas por outro lado, existe um outro público que quer ouvir o que ele quer falar, a gente tem que analisar isso. Se para chegar no objetivo que ele está buscando. Então, é um grande desafio, né? Mas acho que eu sempre costumo dizer que a verdade é o que funciona. Quantas e quantas empresas a gente chegou e a gente entende que às vezes as pessoas querem passar algo que não são e a gente, cara, isso aí não vai se sustentar no longo prazo. Então, tem dois, acho que, exemplos que se contrapõem a essa ideia, né? Primeiro, uma marca de cerveja, enfim, o pessoal vai, acho que talvez lembrar, que fez um comercial trazendo uma pessoa trans para o comercial, só que aquilo não tinha a ver com a marca, com a essência da marca, não era algo que eles realmente acreditavam. Eles tentaram só surfar uma onda ali e teve uma rejeição do público-alvo deles. Eles acabaram se posicionando pior ainda, eles pediram desculpa para o público-alvo, então eles acabaram se queimando com todo o movimento ali ligado aos direitos das pessoas trans e se queimou com o público deles, porque eles tentaram se apropriar de um posicionamento que não fazia sentido para eles, não era algo que eles acreditavam de verdade. E do outro lado, a gente vê quando uma marca realmente se posiciona em relação a algo que ela acredita, que é o caso clássico da Nike, né, quando ela defendeu, se posicionou a favor do esportista americano, agora não vou lembrar o nome dele, que durante a execução do hino nacional americano ele ficou de joelhos, não com o punho levantado, e
eles fizeram um anúncio exatamente com aquela imagem, reforçando, apoiando ele, porque ele foi extremamente criticado. Ele fez isso por conta de todo a violência com os negros em New Orleans. Então a marca se posicionou a favor deles. Eu também não lembro o nome, mas é um grande caso, né? Um caso enorme. E logo na sequência, muitos consumidores da Nike se revoltaram contra a Nike, porque o americano ele tem essa característica de ser muito nacionalista, né? Então, puxa, era a execução do hino nacional, aquilo não foi correto, enfim. E criou-se um movimento nas redes sociais de queimar os produtos da Nike. Então, se a marca não acreditasse no posicionamento dela, ela pediria desculpa, ela tentaria reverter essa situação de alguma forma. Mas quando a marca acredita, ela faz exatamente o que a Nike fez. É isso que eu acredito e acabou. É isso, ela fez um vídeo. Isso foi muito legal. Eles fizeram um anúncio em revista impressa com um QR Code que levava para um vídeo ensinando você a queimar os produtos da Nike com segurança. E no final eles assinavam: se você não compartilha dos nossos valores, não faz sentido você ser nosso cliente. Esse caso é semelhante se a gente pegar o do Vini Júnior, porque na função, na raiz, era o mesmo problema. Sim. É que aí teve o hino nacional envolvido nesse caso, né? Sim. Mas o Vini também, né? A Nike se posicionou quando o Vini sofreu aquele episódio de racismo. A Nike se posicionou prontamente do tipo, isso é crime, a gente não aceita. Porque é algo que realmente é um valor da empresa, tá ligado à marca, tá ligado ao posicionamento, à forma como eles posicionam, eles acreditam nessa bandeira, e eu acho isso fundamental, né? Quando a gente tava falando dessa verdade que existe por trás do arquétipo, por trás do posicionamento de marca, por trás do brand. E como que, para os ouvintes aqui, como que a gente percebe isso? Pesquisa, né? Seja pesquisa essencial, padrão Tomorrow, seja pesquisa com inteligência artificial, com uma tecnologia própria, padrão Qualtrics, e observação. Tem um caso aqui que eu gosto de comentar muito. Uma vez eu cheguei para atender um projeto, uma proposta, onde o diretor, o fundador da empresa, nos levou a uma empresa, uma indústria, e a gente vai observando os pequenos detalhes que são o que a gente chama aqui de atitudes, né? A marca é feita de atitude, e a gente consegue ver se a marca é verdadeira ou não. Primeiro detalhe, fizemos uma reunião num departamento comercial enorme, e ali todo mundo tinha ar-condicionado, tinha umas 100 pessoas. Quando eu saí para o departamento, umas 40, 50 pessoas sem ar-condicionado. Você percebe que onde ele era diretor ali, tinha um conforto, do outro lado não. Descemos para a indústria e a situação ficou pior. As pessoas que estavam na fábrica estavam ali trabalhando em condições insalubres. Sem óculos de proteção. Quando eu entrei, estava aquela fumaceira saindo faísca. E você vai para a reunião, o cara, não, no microfone ali, queremos o melhor para os nossos colaboradores. Cara, aqui é uma família, né? Você quer o melhor, mas na sua fábrica ali. Assim, eu tô falando de 40 minutos de rodar ali depois da reunião. Eu vi que não tinha ar-condicionado em outros departamentos, que ele não era o líder. Olha, cara, uma coisa ridícula. Sim. E uma empresa grande, hein? Pelo menos na sede que eu estava lá. E o ambiente que eles viviam ali. Ele podia até sofrer uma denúncia. O que nós fizemos? Uma crença, já linkando os temas. Conversamos com ele. Você pode encaminhar uma proposta? A gente voltou para casa e falou, cara, não dá para atender esse cara. Não bate com o que a gente acredita. A gente não vai conseguir construir projeto nenhum. Agradecemos ele. Olha, obrigado. A gente está com a demanda, não vamos conseguir atender a sua expectativa. Valeu. E é uma crença nossa, estou falando desse tema, e uma percepção de quando a verdade existe ou não. Então, não adianta a gente falar, fazer. Esse cara, dificilmente ele como líder, ou qualquer outro líder ali, talvez iria mudar essas condições. Então, é muito em cima disso que a gente bate. A gente tem um caso na Qualtrics que isso é muito bem casado, porque, de novo, tem verdade nisso. Mas foi uma construção, porque nem sempre foi assim também, que é o Mercado Livre. Então, o Mercado Livre é um grande caso da Qualtrics na América Latina, e eles investiram muito forte nos últimos anos em entregar uma boa experiência para os clientes. Acho que ninguém tem dúvida hoje que é um grande case que a gente tem no nosso mercado, no varejo, de experiência do cliente é Mercado Livre. Quando você tem problema em alguma entrega, o que é raro, mas você tem problema, o atendimento é muito eficiente, os processos internos são muito eficientes, e eles monitoram isso muito de perto. Mas eles levaram toda essa experiência e toda essa percepção para dentro também. Então eles fizeram um trabalho com a Qualtrics para melhorar a experiência do colaborador, e não só colaborador direto, né, aqueles que realmente têm ali uma relação trabalhista com a empresa, mas hoje eles trabalham ali o last mile, na verdade, para entregas rápidas, de uma forma aberta, né? Você pode com o seu carro se cadastrar, ir lá no centro de distribuição deles, pegar ali uma quantidade de pacotes e entregar. E eles também estão cada vez mais se preocupando com a experiência dessa pessoa, que é super importante no processo como um todo.
e, consequentemente, super importante na experiência geral que a empresa entrega, tanto para o cliente quanto para os seus colaboradores. Então, é bem legal ver quando realmente é algo que a empresa acredita e ela sabe o impacto que aquilo vai ter no negócio, efetivamente no negócio. Eu acho que eu sempre tento aterrissar aqui para os nossos ouvintes. Se é um ouvinte, um empresário de uma empresa de 10 colaboradores, 50, não importa. Se você não tiver condições de contratar a Qualtrics, o que você pode fazer? Cara, usa o seu Excel. Define um responsável por uma atividade, que seria essa, por exemplo. Como que eu posso melhorar a experiência? Vou dar para o João cuidar e vou criar um processo que eu vou colocar aqui no PowerPoint mesmo. E vou controlar no Excel com uma reunião. Cara, é possível, se você entender que esse é um desafio importante, fazer com que você tenha em mãos hoje. Né? Depois você automatiza. Não, sem dúvida. Durante um pouco depois da pandemia, um amigo meu, eu gosto de contar essa história porque ela é genial, assim, o resultado dela, né? Ele abriu uma barbearia num bairro não próximo da minha casa, então eu não frequentava a barbearia dele. E aí ele me chamou um determinado dia e falou: Renan, cara, eu tô com uma dificuldade aqui muito grande de fazer minha barbearia virar, acho que eu vou acabar fechando, vem me dar uma ajuda. E quando ele pediu ajuda para mim, ele pediu muito no sentido de ajudá-lo na estratégia, principalmente de redes sociais, né? O pessoal que está acompanhando, eu tenho um perfil que eu falo sobre pequenos e médios negócios, tem um volume ali legal de seguidores, e ele queria muito uma orientação em como que eu posso utilizar melhor os canais digitais. Só que quando eu fui lá na barbearia dele, a gente falou de tudo menos de redes sociais. E falou de posicionamento de marca, né? Porque o que acontecia? Eu dei uma volta com ele no quarteirão. Falei, cara, vamos dar uma volta no quarteirão? Por quê, Renan? Cara, vamos dar uma volta no quarteirão. Aí a gente andou em 2, 3 quarteirões ali. E aí eu tava com um caderninho e anotei. Falou, ó, tá vendo? Tem uma barbearia aqui. Aí a gente deu uma olhadinha e eu anotei umas coisas. Deve ter anotado. Mesma cor, aquele mesmo pirulito azul e vermelho. Nada contra, mas todo mundo igual. Calma, vou chegar lá. Eu anotei. Aí vi uma outra, anotei. Falei, olha, você percebe uma coisa, ó? A gente passou no quarteirão aqui 5 barbearias. Uma delas estava lotada. E eu acho que ela é a mais cara. Você viu o que tem lá dentro? Tem uma mesa de sinuca, tem um serviço de bar, ambiente super legal, super descontraído. E aí, provavelmente ela era mais cara. Depois de um tempo até fui pessoalmente lá pra provar. E ela realmente, eles cobravam... cliente oculto. Eles cobravam R$85 um corte. E esse meu amigo tava cobrando 35. 45. Aí a gente continuou andando no bairro e tinha um lugarzinho, portinha simples, não tinha nem tinta na parede, nada. Lá eu entrei, bem na hora junto com ele, eu entrei pra perguntar, pô, o senhor corta cabelo? Quanto que tá o corte? Aí ele, 25. E ele junto. Eu falei pra ele, você percebeu uma coisa? Você tá na média. Você não entrega o mesmo nível de experiência do top, você não tá na mesma precificação premium que ele tá, só que você está concorrendo com preço com aquele senhorzinho que está há 25 anos naquele ponto. Então ele não investe no ponto de venda, ele não investe em experiência, mas ele está no mercado de preço. Então ele cobra 25. E quem já corta com ele há 1, 2, 3, 4, 5 anos não vai deixar de cortar com ele, porque se ele está lá há tanto tempo, é porque no mínimo ele corta muito bem. Falou, e aí? Vamos fazer um trabalho aqui de reposicionamento do teu negócio? Ou você vai querer brigar por preço, e aí você vai ter que baixar o teu ticket e você vai brigar lá com o senhorzinho, e tudo bem, é um caminho, é uma escolha, ou você vai criar uma experiência para o teu negócio diferenciada, para procurar o teu diferencial, e você vai trabalhar uma precificação premium. Porque a média é muito perigosa. Eu falo que a média é o pior lugar para você estar, na média. Você pode estar ali na base da pirâmide, você pode estar no topo da pirâmide, mas se você estiver no meio da pirâmide, na média, é um lugar muito perigoso. E aí ele tomou uma decisão muito inteligente, porque ele é um cara que tinha muitos amigos desse mundo mais geek, desse mundo otaku, desse mundo de games, e aí ele decidiu dar um tapa ali na barbearia dele, colocou uns videogames retrô, um Mega Drive, Super Nintendo. Trouxe esse universo lá pra dentro, colocar um cantinho para o pessoal ler mangá. Legal. E aí os próprios amigos dele, que também tinha esse ciclo, começou a convidar pessoas, e é uma região super legal, tá cheio de prédio, então tava ali os jovens, os adolescentes que voltavam da escola, via aquela barbearia com aquela pegada mais geek, atraía. Conectava, né? Hoje você vai tentar marcar um corte com ele, você não consegue. Que legal. Então tudo tem a ver com posicionamento, a maneira como, aquilo que você acredita, que a gente tá falando até agora, a percepção das pessoas. Então, isso não é pro grande negócio só. Sem dúvida. A gente fez isso, não precisa nem de Excel, foi com um caderninho, anotando, fazendo uma pesquisa rápida,
rápida ali no bairro, no quarteirão, identificamos uma oportunidade, algo que ele realmente tinha paixão e que ele acreditava, ele levou para dentro do negócio dele. Muitas pessoas que tinham essa necessidade, ou talvez esse desejo, vontade de ter um lugar ali para poder. Ele até durante a Copa do Mundo trocava figurinha, ele tinha um lugar para o pessoal jogar cartas, Magic, essas coisas. Ele colocou ali um diferencial competitivo distinto para a região, pelo que você falou. Que não tinha nada ali naqueles quarteirões. Com pessoas que se identificam com aquilo, então. Você também, o seu cliente pode se parecer com você, se conecta com a sua mensagem. Exatamente. Então, assim, é um negócio que você fala, puxa, precisou de tecnologia? Não. Precisou de alto investimento? Não, até porque parte daqueles videogames estavam jogados na casa dele, ele nem não usava, estava empoeirando. Precisou de coragem, precisou de vontade, atitude. Uma mínima pesquisa de mercado, óbvio, interesse, energia para fazer, né? Exato. E hoje, aquele risco que ele tinha não tem mais. Se eu fosse ele, eu estaria pensando já em como transformar o negócio numa franquia. Como ampliar isso, né? Com certeza tem possibilidade de escalar esse negócio. Poxa, que legal. Parabéns, como é que é o nome dele? Ricardo. Ricardo, vamos deixar o seu contato depois aqui no link para quem quiser conhecer. Boa, lá em São Caetano, o pessoal que está em São Caetano. Olha aí, ó, nós somos ABC, sou conterrâneo aqui, pessoal da ABC. Cara, agora falando da barbearia, descemos, agora a gente vai subir. Eu olhei no site lá algumas marcas que eu curto pra caramba e estudo, que é a Porsche, Chobani, Under Armour, tudo marca que eu gosto assim já. Ou que eu uso ou que eu gosto, no caso do Porsche ainda vou ter ainda. Mas me conta um exemplo desse. Você consegue contar algum exemplo mais... Você contou no Mercado Livre, acho que é legal para tangibilizar para as pessoas. A da Under Armour é muito legal o caso, porque a Under Armour, ela está num segmento bastante complexo, né? Ele está ali no segmento de... moda esportiva, vamos dizer assim. Então eles têm tênis de corrida, tem ali as roupas para diversas atividades físicas, e a gente sabe que esse mercado ele tem um domínio relativamente grande da Nike, da Adidas e Puma ali, que corre por fora. A Puma tem crescido muito, principalmente em alguns esportes, futebol, tem crescido bastante. Algumas décadas atrás, em cima da moda e tal. Exato. Conseguiu conquistar esse espaço. Eles foram para um lado do rapper também, lado da música, conectou as coisas. Né? A moda com... Então eles se reposicionaram muito bem. Então assim, a Under Armour tava ali num limbo, tava no meio, exatamente. E aí eles decidiram, através também de pesquisa, através de entender necessidade dos clientes, entender oportunidades de mercado, que o que faltava era uma empresa que não só vendesse a roupa, mas também atendesse às necessidades do público-alvo. Então, alguém que comprava um tênis, por exemplo, da Nike, da Adidas para corrida, ou da própria Under Armour, ele não estava comprando um tênis, ele estava comprando um hábito, que é começar a correr, por exemplo, a andar no parque, ele quer ter uma vida mais saudável. E a empresa percebeu isso através de pesquisa e ela criou um aplicativo que hoje é um dos mais baixados da App Store, que é o MyFitnessPal. Muitas pessoas não sabem, mas é da Under Armour. Que legal. E junto com alguns produtos, alguns tênis, algumas roupas, você consegue colocar o GPS ou captar dados, por exemplo, do Apple Watch, do Fitbit, leva direto para dentro do aplicativo. O aplicativo ele vai monitorar toda esse novo hábito, essa nova maneira do cliente enxergar ali a corrida, o esporte, não seja ele qual for, e junto a isso ele começa a entender, puxa, esse cliente que está no meu programa de fidelidade comprou um tênis, ele está correndo quantos quilômetros? Está na hora de ele trocar o tênis. E aí já começa a cruzar uma série de informações, então ele conseguiu entender através de pesquisa qual que era a necessidade intangível do cliente em relação ao seu produto, combinou com tecnologia e entregou algo diferente. Hoje a empresa está muito mais bem posicionada. E estava ajudando o cliente com conteúdo para a saúde dele, para o bem-estar. Exato, então assim, é algo entregando valor. Sim. A gente fala, né, que uma frase que eu gosto muito é que o papel do CMO ele tem alguns papéis, né? O primeiro papel dele é identificar a necessidade. O CMO que... Para grande mercado. Para grande mercado. Ele tem que entender qual que é a necessidade do cliente dele. Gestores de marketing, tá? CMO, para quem está ouvindo aí, não tem familiaridade com o tema. Perfeito. Gestores de marketing, de uma forma geral, a primeira e grande papel dele é justamente entender a necessidade, desejos e dores do cliente. O gestor de marketing que não faz isso, não é gestor de marketing. É o mínimo, é o básico. Uma vez que ele entendeu essa necessidade do cliente, ele tem que conseguir endereçar ela de alguma forma, conseguir encontrar dentro da empresa um produto, um serviço que vai suprir aquela necessidade. Ou criar, né? Ou trabalhar junto com um time de produtos para criar um novo
produto, um novo serviço que supra essa necessidade. E o terceiro pilar, que é extremamente importante nesse processo todo, é gerar valor. Porque não adianta nada, sem necessidade e eu tenho produto. Todo mundo tem produto para suprir todas as necessidades. Mas se você encontrar um diferencial que, além de suprir a necessidade, você gera um valor para o seu cliente, você acaba criando um diferencial competitivo importante. E é o caso da Under Armour. Então, junto nesse processo, ele conseguiu identificar a necessidade do cliente, que é adotar um hábito mais saudável. Ele tinha um produto que poderia ajudar ele, que é um tênis para corrida. Inclusive, eles têm uma tecnologia muito legal, mesmo que a pessoa tenha algumas dificuldades, problemas no joelho, por exemplo, que é muito comum para quem tem sobrepeso. Eles têm ali um tênis com sistemas de amortecimento mais avançados. Então, ele tem ali o produto que vai suprir essa necessidade, mas ele, junto com o aplicativo, ele consegue gerar valor. Então, ele traz um outro ingrediente para essa construção, para esse posicionamento de marca. Então, é um case super legal também. E um outro case que é muito bacana é o case da Porsche. A Porsche, ela é um objeto de desejo, né? Tá dentro de um mercado de luxo, é uma outra característica, né? Mas eles perceberam que uma parcela do público deles que tinha aquele desejo, quando alcançava ali a Porsche, essas pessoas elas não iam para a segunda Porsche delas. Ela alcançava, puxa, alcancei. Depois mudava meio que o desejo dela, ou começava a enxergar outras marcas, e eles tinham produtos dentro da linha, né? Para quem é fã de Porsche aqui sabe que vai ter tanto a Porsche mais básica de entrada, até a GTR, que é o cara que já quer ir pra pista. Já é outra coisa. Que é uma outra coisa. Então eles têm todo um portfólio de produtos, de veículos, para atender diferentes necessidades e para acompanhar aquele amadurecimento do cliente em relação àquela paixão pelo automobilismo. Só que eles não conseguiam tangibilizar isso. Eles identificaram isso através de pesquisa também. Então eles criaram todo um ecossistema em volta da marca Porsche para ajudar o cliente a seguir nesse processo de amadurecimento, conhecer mais os modelos, de ter acesso a coisa que eles não tinham antes. Então, na Europa, por exemplo, eles criaram circuitos específicos da Porsche. No Brasil, a gente já tem a Porsche Cup também, que vem crescendo. Então, eles olharam alguns mercados-alvo e entenderam que, puxa, através da construção de um ecossistema, onde eu consigo trabalhar o amadurecimento desse cliente em relação à paixão que ele já tem pelo automobilismo, eu consigo transformar aquele desejo inicial por uma Porsche em um fanatismo. A Qualtrics não tem utilizado mais esse slogan, mas até pouco tempo a gente falava que o nosso slogan era: transforme seus clientes em embaixadores. Não, seus colaboradores em embaixadores, seus clientes em fãs e os seus produtos em ambição. Legal. Então, era basicamente o objetivo. Ainda, né, o objetivo da Qualtrics, mas hoje o posicionamento é um pouco diferente da nossa própria marca. Mas é isso. Seus clientes são os seus embaixadores, são aqueles que deveriam estar falando da sua marca abertamente e com paixão para todo mundo. Os seus clientes têm que ser transformados em fãs. A gente tem visto marcas que fizeram isso, na própria Nike, a Apple, enfim, e que se mantém muito forte no mercado, porque já possui essa base de fãs que sustentam o negócio. E os produtos viram ambição. Então, para quem é um fã de Apple, por exemplo, a gente usou o exemplo de Apple, não vê a hora que sai o iPhone 16, ou não vê a hora que sai o novo Apple Watch, ou que sai um novo produto. E a ambição vai subindo, né? Eu quero aquela joia, eu quero aquele tênis, né? O sneaker, é o pessoal que gosta. Eu quero aquele Porsche. É engraçado, né? É isso aí. Eu tava lendo uma notícia ontem sobre o Porsche, que nunca foi emplacado tanto Porsche aqui no Brasil, em São Paulo especificamente. Quantidade absurda, até pela essa mudança de perfil de público também. E casa exatamente com essa questão dessa construção desse ecossistema da Porsche, da Porsche Cup. Da Porsche Cup. Enfim, é toda uma construção que vai dar o seu resultado, né? Investir em branding traz resultado efetivo a médio e longo prazo. Até no curto prazo em alguns casos. Mas investir na sua marca hoje traz resultado para o seu negócio amanhã. Eu não sei se você viu, mas ontem no LinkedIn eu falei para as pessoas que ao longo dos próximos 200 dias úteis eu vou compartilhar os 200 ensinamentos de marketing que eu tive nos últimos 15, na verdade 17 anos de atuação. E o de hoje foi exatamente isso. Eu escrevi lá que branding e experiência do cliente deveriam ser as duas principais preocupações de todo CMO, e aí eu coloquei entre parênteses. CEO também. E podemos considerar aí qualquer líder, né? Seja um diretor comercial. Eu vou tirar o C daqui da frente, tá? CCO, CMO, só para facilitar para os ouvintes que estão no Brasilzão afora aí. Cara, qualquer líder
precisa estar comprado e alinhado. Quando a gente fala aqui de projeto de marca, vamos descer um pouco mais a fundo. Valor. Você tem um valor, você tem uma crença. A gente voltar a falar desse tema. Imagina você fez um trabalho onde você identificou seus valores e 80% dos seus líderes, sejam gerentes, diretores, CEO, não importa, seguem aqueles valores. E outros 20% não. O que você acha que vai acontecer? Cara, se um líder não acredita, você falou aqui de um valor aqui dentro de um caso um pouco atrás, se o líder não acredita naquela crença ou valor da marca, e ele tem que cuidar de 100 pessoas, ele tem a responsabilidade de cuidar de 200 pessoas, 50, como que ele vai colocar o que a marca acredita para frente? Difícil. Muito difícil. Então, qualquer projeto de marca, e muito bem falado, a liderança precisa estar super alinhada. E esse é um grande desafio. Quando a gente entra em alguns projetos, nós tivemos um caso aqui de um varejo, a Casa Rossi, o Renan, inclusive, seu xará. E ele fala muito que ao longo dos anos ele identificou o que ele acreditava com muita força e sustentava isso muito bem. E ele percebeu que os gerentes das lojas não estavam alinhados. Então ele demorou um processo para demitir todos esses gerentes e trocar. Cara, demorou quase um ano para acontecer isso. E ele falou que depois disso as coisas começaram a fluir em todos os sentidos. Então, não é porque eu trabalho com branding, mas a gente acredita que branding tem que estar na agenda do CEO, do CMO, dos líderes, diretores, gerentes, porque são esses caras que vão construir a marca. E você sabe, André, que aqui no Brasil, uma grande empresa de tecnologia, não vou citar o nome, enfim, não faz sentido, mas ela passou exatamente por esse processo, porque lá fora ela se reposicionou, ela construiu uma cultura e eles descobriram também através de pesquisa, aí não tem nada a ver com Qualtrics, eles faziam umas pesquisas internas deles, descobriram que a cultura que existia naquela empresa nos Estados Unidos e em outros mercados, ela não era aplicada aqui no Brasil. E eles viram que o motivo era a liderança, porque a liderança não acreditava naqueles valores. E aí eles passaram também por um processo de reformular toda a estrutura, todos os líderes, enfim, foi um trabalho longo, gerou bastante burburinho no mercado, algumas pessoas até não entenderam pelo momento, puxa, fulano não está mais na empresa, como assim? Estão reformulando, demitiram todos os principais diretores, o que está acontecendo nessa empresa? Mas o motivo era justamente esse, porque esses líderes que estavam na empresa, eles não compartilhavam dos mesmos valores e das mesmas crenças que estavam sendo estabelecidas lá fora. Que legal. Comentei um caso para você recente de uma empresa na área da saúde, que a gente deve lançar em breve. É uma empresa inglesa que vem fazendo aquisições no Brasil, Latam e tudo mais. E é isso mesmo, chegou aqui no Brasil, eles adquiriram 2 empresas. Então a gente é muito chamado para M&As, né, que são as fusões e aquisições. A gente comprou, imagina que a marca chega aqui no Brasil e sai comprando algumas empresas e ela quer saber, depois de um tempo, 11 anos depois, qual marca eu vou usar, qual marca é mais forte. E depois que a gente fez um trabalho de pesquisa, a gente identificou que uma das marcas que não era utilizada tinha uma força cultural muito grande, tinha uma essência daquele fundador que ainda era diretor, e o nosso estudo de estratégia apontou para essa marca voltar a ser utilizada com o endosso dessa marca inglesa. Então, faz 11 anos que eles estão no Brasil, eles vão trocar de marca por isso, porque a gente identificou lá dentro que o que tinha de força não era o que vinha de fora, era do diretor que havia sido comprado aqui. E isso é comum, né? Muitas vezes a solução já está dentro de casa e as pessoas não enxergam. Demorou para a gente chegar nesse processo, é difícil, né? Porque a gente tem que trabalhar, mas é exatamente esse caso que você contou. E a gente tomou essa decisão faz ao menos um mês. Em breve a gente está divulgando esse caso aí. Legal. E que mais, Renan, que você pode contar assim? A gente falou, vários exemplos legais, né, cara? Porra, deixa eu ver aqui, eu anotei algumas coisas assim. Mercado Livre foi legal, que você já tinha falado. O que eu poderia falar aqui, né? Acho que eu comentei aqui com os ouvintes. Você fala muito de inteligência artificial. E eu vi que esse é um assunto muito falado hoje, mas muitas pessoas não sabem ao bem o que e como fazer. O que você poderia falar para esse empresário, independente do perfil que ele está hoje? Seja uma empresa que está nascendo, e seja uma empresa que está se transformando ou ainda precisa adquirir essa maturidade digital, porque hoje existem grandes empresas que, como essa multinacional que eu te disse, que ela não tem uma maturidade digital nesse sentido de inteligência artificial. Você poderia dar alguma dica mais genérica assim, para as pessoas que funcione? Sim. Até para você saber, André, há uns 20 dias, mais ou menos, eu lancei um produto, tá? Para quem tiver interesse, depois acessar lá o meu Instagram, que chama Prompts de Sucesso. Legal, não sabia. É um produto bem simples, na verdade, assim, é um curso rápido, a pessoa faz em uma tarde, no máximo 2 tardes, se ela separar ali um tempo, ela consegue fazer, que eu ensino pequenos empreendedores a utilizar o ChatGPT para o negócio deles. E esse produto, né, esse curso, ele nasceu
também de necessidade que eu identificava nas empresas onde eu fazia consultoria e mentoria, esses pequenos e médios negócios. Porque apesar da inteligência artificial hoje estar mais massificada, ela não é nova, né? Daqui a pouco eu até falo o quanto que ela não é nova. Novo entre aspas, né? Mas agora ela está acessível. Esse processo de chegar na mão do consumidor final, chegar na mão do pequeno e médio empreendedor é algo novo, 2 anos talvez, mas ainda muitos deles não têm ideia de como tirar o potencial dessa tecnologia. Uma dica rápida e simples, por exemplo, as pessoas quando vão lá no ChatGPT, qual que é o natural, qual que é o comportamento comum que as pessoas estão desenvolvendo? Pedir coisas. Uhum. Ela chega lá no ChatGPT, me ajuda com 10 ideias de postagens pro Instagram. Aí ele vai lá e vai jogar 10 ideias extremamente genéricas. Uhum. O certo, a maneira mais, não vou dizer o certo é muito forte, né? Mas a melhor maneira de você utilizar esse tipo de tecnologia é você pedir para ela te fazer perguntas. Você chega para a tecnologia e fala assim, eu gostaria de ter 10 ideias para postar nas redes sociais, mas antes disso, me faça 10 perguntas sobre o meu negócio que vai te ajudar a dar ideias mais relevantes para o meu público-alvo. Isso muda completamente a abordagem. A tecnologia vai te fazer 10 perguntas que ela vai achar que são as mais importantes para ela entender o seu negócio, entender quem é o seu público-alvo, entender como é o seu mercado, entender quem são seus concorrentes, por exemplo. Você responde essas 10 perguntas e aí você mede a eficiência das ideias antes e depois. É absurda a diferença. Mas é a maneira é o como utilizar a inteligência artificial. Ela é basicamente um compilado de tudo que já foi feito pela humanidade, está ali dentro, né? No caso do ChatGPT, a versão 4 agora, tudo que existe de informação até 2017, se eu não me engano, está lá dentro do ChatGPT 4. Muito dado. É muita informação. O Google lançou uma agora também que ele é real time. Eu vi, não testei ainda. Eu tenho um pouco de dúvidas ainda, porque o que é aprendido em real time, você acaba tendo alguns riscos, né? Porque, querendo ou não, ele pode aprender alguma coisa que é errada. Ele pode aprender alguma coisa da forma errada com os dados errados. Que é um dado não compilado. Exato. Ali, né? Então, quando mais raso, vamos dizer. Exato. É um dado que ainda não foi validado. Quando você pega um dado histórico, o ChatGPT não é tudo que existe que está dentro dele. Tem que tomar cuidado. Tem uma certa validação que também é feita por tecnologia, por inteligência artificial, mas enfim, ele acaba sendo mais eficiente. Então, o fato dele ser um compilado de informações torna ele uma ferramenta muito interessante, mas se você souber utilizar. Porque a chance também de ele te oferecer uma resposta que não é a mais adequada é grande, porque para você obter o melhor, você tem que saber perguntar. Sim. Né? E nesse caso, pedir para a ferramenta te perguntar talvez seja um caminho interessante, como eu acabei de dar o exemplo. Né? Eu falei antes que inteligência artificial não é uma coisa nova. Chegou para todo mundo há pouco tempo. Mas eu tenho um caso pessoal, quando eu era gerente de marketing lá na Latam Linhas Aéreas, eu tive uma reunião com a Adobe, e a Adobe ela apresentou para a gente uma tecnologia que chamava Media Optimizer. E para você ter uma ideia, naquela época o meu time tinha ali umas 4 ou 5 pessoas que eram 100% dedicadas. Que ano foi isso, mais ou menos? 2015, mais ou menos. Nossa, só para vocês entenderem. 2015. Quase 9 anos atrás. E eu tinha um time que era dedicado à parte de análise de dados na compra de mídia. Então a gente comprava ali mídia, hoje em dia mudou um pouco esse processo, ele evolui, mas a gente comprava mídia direto de portal, comprava mídia programática, comprava ali o tradicional, links patrocinados, né, o Google Ads, e também um pouco de social, um pouco de anúncios na época Facebook. E o pessoal cruzava dado na mão, planilha Excel, puxa, como que a gente vai otimizar o nosso retorno do investimento em mídia? Eu tenho que investir em qual grupo de anúncio? Qual que é o veículo que está dando mais certo? E existiam algumas ferramentas ali no mercado, o Google oferecia uma, mas puxava a sardinha para o Google. Sim. A Meta também tinha ali algum recurso. Compra mais, vai dar sempre a dele, né? Vai sempre, a recomendação sempre vai estar muito próxima ali daquilo que ele vende, né? No final das contas é uma outra empresa que também quer vender o seu produto. Ela não vai falar para você, não compre o meu produto, compre do concorrente. Não existe. Mas esse Adobe Media Optimizer, o que ele fazia? Ele conectava nos veículos ou em alguma base de dados sua e ele conseguia, através de análise preditiva, indicar, puxa, se você tirar 10% desse grupo de anúncio e colocar em outro grupo, ou tirar 10% do Google, colocar na Meta, o seu ROI vai aumentar em tanto, o seu retorno do investimento vai aumentar em tanto. Então, aquilo foi uma mudança de chave para a gente quando a gente contratou, absurda.
Porque nós estávamos ali super manuais naquele processo Excel, puxando dado, fazendo muita inferência, quando na verdade existia já uma inteligência artificial que pegava aquele dado, utilizava ali um modelo estatístico, um modelo de regressão, fazia uma análise preditiva. Otimizava um tempo absurdo. Economizou um tempo absurdo. Só que isso me chamou a atenção na época. Eu falei, caramba, essa tecnologia poderia facilmente substituir 3 das 5 pessoas que eu tenho. Eu não preciso mais de 5. 2 mais a tecnologia. Se eu fechar com a Adobe aqui, eu já consigo resolver, né? Infelizmente. E assim, não foi a atitude naquele momento que a gente tomou, mas aquilo me levantou um alerta em relação à minha própria existência, subsistência dentro do mercado. E aí eu lembro que eu acabei migrando para o mundo de tecnologia, em parte por isso. Essa reunião me impactou tanto, e ver o poder da inteligência artificial já em 2015 e como ela poderia modificar o mercado de trabalho no meu ambiente ali, que era o marketing digital. Falei, puxa, eu preciso ir para o mundo de tecnologia e entender melhor o que está acontecendo. E aí foi quando eu migrei para a SAP. Que legal, puta história. Tem muita coisa para contar, né, Renan? Puxa, daria pra gente ficar muito mais tempo, sem dúvida. Eu li uma pergunta aqui que a gente fala muito sobre gestão, né? Sobre, a gestão da marca ela nunca termina, ela tem que ser feita a todo momento, em cada ponto de contato. E como que você vê hoje, dentro dessas empresas que você passou, essa aderência e a preocupação com essa gestão de marca? A Qualtrics é uma empresa orientada para a experiência do colaborador do cliente, mas e no âmbito geral, como que você vê as empresas que você vem conversando, atendendo? Você está entendendo que esse mercado está buscando mais essa questão de gestão da marca, de fortalecimento, de buscar entender mais sobre o que eu tenho de diferencial, para quem eu construo valor? Eu até anotei aqui, falando aqui com gestores de marca, que são grande parte dos nossos ouvintes, direto eu faço reuniões com gestores, gerentes de marketing, e eu faço a primeira pergunta: pessoal, vocês têm um mapa de stakeholder? Um mapeamento aí dos públicos de interesse, para entender, né, o primário, o secundário, quem você coloca valor, quem você não coloca. A gente entende que uma vez que você monta esse mapa, que não é só o cliente, a gente monta um planejamento de construção de valor em cima de cada um desses públicos de interesse. Uhum. E aí muitos gestores me falam, poxa, não tenho. E você está falando de coisas básicas, então, atenção, pessoal, são coisas básicas que o profissional de marketing precisa ter. Uhum. Se você não conhecer o seu público de interesse, não tiver o mínimo de informação sobre ele, primeiro, quem você é, o que você tem de força, o que você tem de diferente, de único, e para quem você constrói valor, se você não tiver esses mínimos 2 elementos, você não consegue começar um trabalho, né? Não, sem dúvida. E eu vejo um amadurecimento no mercado, sim, porque antes a construção de marca era muito restrita. Uhum. Para construir marca, a gente pensa nas grandes, né? Você vai falar, puxa, Coca-Cola, você vai lembrar de a própria Nike, você vai lembrar de um McDonald's, vai lembrar das grandes marcas que estavam sempre nos veículos de massa, com alta frequência, um investimento pesadíssimo. E aí você fala, puxa, construir marca não é para mim, né? Construir marca é para os gigantes, para alguém que está ali entrando no mercado, esse negócio não é para mim. Aí você para e olha que em 2024 a gente tem uma pessoa chamada Virgínia Fonseca, que tem uma marca própria de cosmético, a marca dela vale mais do que a Natura. Que é o Creator Economy, né? A gente pode fazer outro conteúdo, eu vou até chamar um amigo nosso aqui, Thiago Gava, para falar sobre isso. Cara, é isso, puxa, como que a Natura, que tem tantos anos no mercado, investindo pesado em mídia, participa de reality show, investe tanto, aí aparece lá um indivíduo, uma pessoa, que tem uma afinidade com a sua audiência, que constrói uma marca que conversa com os interesses, com as crenças, que o Neymar virou sócio e que recebe aportes milionários, e que dali a pouco você lê uma notícia falando que a marca desse indivíduo que construiu marca basicamente só através dos canais digitais vale mais do que uma das mais tradicionais marcas brasileiras, que é a Natura. Então, hoje a gente tem visto que tem tido um amadurecimento no mercado, tanto por parte das pequenas, médias empresas, do Creator Economy também. As grandes empresas estão começando a enxergar esse processo de construção de marca não como uma responsabilidade só do gestor de marketing ou só da comunicação, mas, como você disse, na construção de cultura. Então o RH está envolvido nisso, na maneira como são feitos os investimentos, está dentro
de como a empresa enxerga a sustentabilidade, como a empresa enxerga uma série de outros desafios da nossa sociedade atual. Então a gente está falando aqui de racismo, a gente está falando aqui de outros temas, homofobia, uma série de temas que a gente sabe que hoje as marcas têm um papel importante na construção desses discursos e na efetivação desses discursos também. Então a gente tem visto sim um amadurecimento, as marcas cada vez mais preocupadas e na consequência, as marcas errando muito também, né? Acho que nunca se viu tantos erros de marca, tantas justificativas, tantos pedidos de desculpa de marca, justamente porque, apesar desse processo de amadurecimento estar acontecendo, ele ainda não é maduro. E aí abre, sim, oportunidades, sem dúvida, para empresas como a Tomorrow, para empresas de pesquisa como a Qualtrics, de empresas que querem conhecer um pouco melhor como que está sendo essa percepção, como que está sendo a entrega dessa essência de marca para os consumidores. Enfim, é um momento super positivo. E, de novo, principalmente no pós-pandemia, eu acredito muito nisso, que as empresas que não colocarem branding e experiência do cliente como duas das suas principais prioridades vai encontrar um mercado muito difícil de competir daqui para frente. Tem um caso que não é da Qualtrics, esse caso, acho que não é da Qualtrics, esse caso, eu não sei de quem que é, coisa, né? Pode ser que seja ou não, que eu gosto muito, que é o caso da Best Buy. A Best Buy, ela ali no final de 2015, mais ou menos, um pouquinho antes de 2013, ela quase faliu, como todo o varejo americano, né? E o motivo disso foi a Amazon. A Amazon ela conseguiu dominar o mercado que, puxa, não faz sentido eu ir até uma loja física comprar um eletrônico, sendo que eu compro na conveniência, recebo na porta da minha casa, com preço acessível, com, enfim, uma série de vantagens. E a Best Buy, ela decidiu investir em experiência do cliente e branding. E como que ela fez isso? Ela falou, puxa, para eu fazer o cliente sair da casa dele para vir para minha loja, eu tenho que entregar para ele uma experiência de alto nível. Tem que ser diferente. Tem que ser atrativo. Tem que ser atrativo. Diferente. Então, ele investiu muito em treinamento dos colaboradores, dos vendedores, e ele contratou muita gente qualificada também. Ele fez uma mudança drástica no quadro de funcionários. Então, por exemplo, quero comprar uma câmera digital. Posso comprar lá pela Amazon, não posso? Eu, quando vou por Orlando, adoro ir na Best Buy. Só que se você for na Best Buy, o que acontece? O vendedor da sessão de fotografia é fotógrafo. Ele é fotógrafo. O cara conhece tudo sobre iluminação, sobre lente, sobre captação. Se bobear, ele vai tirar uma foto sua, vai mostrar no digital, olha aqui na tela. Exato. Cara. O cara sabe tudo da câmera. Ele sabe todos os pormenores. E aí, você fala assim pra mim, Renan, mas puxa, o cara então vai até a loja, vai ter toda essa aula de câmera, vai sair lá e vai comprar pela internet igual. Sabe minha resposta? Vai. Por isso que entrou o branding da marca. Isso. Eles pegaram esse comportamento do cliente. O cliente vem até aqui a minha loja, ele tem essa experiência. Ô, indústria, quer montar um stand aqui na minha loja? É isso. Hoje, a fonte de receita da Best Buy, a principal fonte de receita da Best Buy, não vem mais da venda de produtos. Vem da venda do espaço. Eles monetizaram o metro quadrado dentro da loja. Oferecer uma experiência única, conteúdo, as pessoas ali como consultores, quase como automobilístico. Você vai comprar um carro, exatamente. O cara sabe tudo, mas é um produto com poder aquisitivo, uma pessoa, né, com poder aquisitivo menor, um produto com valor menor, mas... Isso aí. Se a Samsung quiser vender TV dentro da Best Buy, tem que pagar. Aluga o espaço. Se a Nikon quer vender câmera, tem que pagar. Se a Shure quer vender microfone, tem que pagar. Então, as marcas para estar dentro hoje da loja precisa pagar. Então, ele transformou, reposicionou a Best Buy e virou um showroom. Né? As pessoas podem comprar lá dentro, obviamente que podem e compram, né? Uma boa parte compra. Tem preço competitivo. Às vezes você sai tão encantado daquela experiência que você fica até constrangido em não comprar, mas eles conseguiram rentabilizar todos aqueles clientes que entram lá, tem aquela aula e sai. E quem tá fazendo algo parecido também é a Guitar Center, né? Pra quem gosta de guitarra, eu gosto muito de guitarra, tenho várias guitarras. Fast Shop, mas não nesse modelo, mas também nesse nível de experiência. Também nesse nível de experiência. A Fast Shop, se eu não me engano, tem um modelo até parecido no Brasil, de rentabilizar o metro quadrado, enfim, também com algumas não tudo, vendas mas de tem espaço. uma parte, né? Tem também. Mas a Guitar Center tá fazendo isso também. Ela agregou serviço na loja, então hoje, se você quiser aprender a tocar um instrumento, já tem a aula lá dentro, tem um professor lá dentro, tudo. E ele começou a vender espaço pra indústria. Falou, Fender...
quer trazer aqui a tua novidade, ou artista, quer lançar... O público já tá ali dentro, né? Exato. Então, até para pequenos artistas, médios, aqueles artistas mais de entrada, eles estão ali fazendo workshop com os caras lá dentro. E o cara paga pra estar lá dentro da loja pra fazer um workshop sobre guitarra. Sensacional. Então é super legal, assim, essa questão de investir em experiência, em branding, porque você acaba encontrando outras oportunidades de negócio também, né? Como foi o caso da Best Buy. E para finalizar aqui, que a gente, infelizmente, está chegando no final. Cara, no Brasil, infelizmente, a prestação de serviço, ela é ruim ainda. Poderia ser melhor. Então, quando você faz o básico, o feijão com arroz bem feito, em nível de experiência, que é dar atenção mínima, que é se preocupar onde o cara vai parar o carro, que a gente estava falando, são detalhes pequenos. Você cuida da jornada como um todo, e não importa, não precisa falar de tecnologia, é o cuidado. Você sai na frente. Ah, mas André, mas você estava me falando então que investir na experiência é um diferencial competitivo? Dependendo do mercado, dependendo do nível de experiência, sim, será, e você vai sair na frente de muitos competidores aí, concorrentes. Renan, eu poderia ficar aqui mais 1 hora com você tranquilamente. Vamos marcar um novo bate-papo. Sem dúvida. Para encerrar aqui, nós temos aí pelo menos 4 minutos. Vou fazer 2 perguntinhas finais e a gente vai fazer o encerramento. Você é fã de alguma marca? Se você é, por quê? Qualquer marca, qualquer coisa. Puxa, sou fã de muitas marcas, na verdade. Acho que as grandes marcas, de uma forma geral, acho que eu sou um fã de Nike, pelas crenças, por tudo que nós já falamos aqui. Sou um grande fã de Apple também, porque se reinventou a forma como se reinventou e, querendo ou não, mudou toda uma geração, né? Hoje ninguém sai de casa sem seu smartphone, as pessoas compram através do smartphone, se comunicam através do smartphone de diversas maneiras, então teve um impacto grande na vida das pessoas. Mas eu vou fugir um pouquinho das marcas clichês e vou escolher aqui uma marca que eu admiro muito e admirava muito o líder, infelizmente ele nos deixou, que é a Zappos. A Zappos, para mim, não sei se as pessoas tiveram a oportunidade, tem um livro que chama Delivering Happiness, a versão em inglês. Da Zappos, bem legal. Nossa, a Zappos é incrível, né? Tem o livro deles chama Delivering Happiness em inglês, e em português é Satisfação Garantida. Leitura obrigatória para qualquer pessoa que quer pensar em experiência do cliente. Porque eles construíram uma marca sem investir R$1 em propaganda, sem investir R$1 em publicidade. Eles simplesmente criaram uma marca que entrega felicidade. E vende sapato. Né? Você fala, o negócio é tão simples. É demais. Sapato. E aí tem casos, assim, no livro eles contam, né, que teve um cliente que ligou para trocar um sapato que não tinha dado certo. E o sistema estava lento, estava muito lento, e o cliente estava muito nervoso. E eles empoderavam tanto os funcionários, falaram, olha, o cliente tem que desligar feliz. Se o cliente desligar nervoso, triste e Pode satisfeito... Pode acontecer, né? Um sistema igual hoje, quebrou o cabo da internet. Acontece. Cara, o que você faz? Então, mas se o cliente ligar, você tem que fazer ele ficar feliz. E naquele dia, o sistema não estava funcionando de troca, estava lento demais. E aí, o atendente vira pro cliente e fala o seguinte, olha, eu tô com um problema aqui que meu sistema está lento. Essa troca vai demorar algo em torno de uns 30 minutos. O senhor gosta de pizza do quê? Putz. Estou mandando uma pizza na sua casa, você vai comer uma pizza enquanto o senhor aguarda na ligação. Me passa o seu endereço. Muito acima da média. É, né? Muito acima da média. E aí você vê vários casos, assim. Não é sempre que acontece. Não é sempre que acontece, mas essa cultura das apps foi tão forte que tem histórias, e inclusive algumas, se não me engano, essa também é relatada no livro, de pessoas que estavam para cometer suicídio e ligavam no call center da empresa para conversar. Olha o nível. O nível que chegou de treinamento, de posicionamento de marca. Então, assim, das marcas que conseguiram tangibilizar a questão do branding, mais experiência do cliente e se diferenciar no mercado, eu acabo escolhendo as Zappos como a marca da minha cabeça. Que show. E para finalizar, a gente tem um slogan aqui que é sua marca no tempo. Para quem não sabe, o nome Tomorrow, que é o amanhã, né? Então a gente fala que a construção de uma marca ela acontece todos os dias, em cada ponto de contato, um pouquinho por dia. E é por isso que são as marcas do amanhã. Um pouquinho melhor a cada dia, melhor amanhã. E o nosso slogan é sua marca no tempo. Para finalizar aqui, temos 1 minuto. Renan, qual que é a marca que o Renan quer deixar no tempo? Poxa, que pergunta. Em quanto tempo? Eu tenho 2 minutos. Tá. Olha lá, 1 minuto tá bom, tá, sem pressão. Vamos lá. Eu acredito muito no empreendedorismo como uma ferramenta de transformação do Brasil. Eu acho que o Brasil, como nação, tem uma possibilidade de ser transformado através do empreendedorismo. Até ontem eu postei um vídeo de um vendedor de brigadeiro
Esse vídeo já está com quase 1 milhão de views. Caramba, que legal. A abordagem que ele teve ali na hora da venda, tudo. E é um vendedor de brigadeiro, assim, você fala, puxa, ele está num momento não fácil da vida dele, mas ainda assim ele consegue, através do empreendedorismo, modificar a vida dele. Então, a minha marca no tempo, eu gostaria muito, e trabalho para isso, de potencializar o empreendedorismo no Brasil através de um uso mais inteligente das ferramentas de marketing digital, que são mais democráticas, elas estão acessíveis para o empreendedor que está começando hoje, para o empreendedor que já está no mercado. Então, acho que essa é a marca que eu quero deixar. Alguém que, de alguma forma, contribui para o empreendedorismo no Brasil através do marketing. Poxa, sensacional. Deu certo o nosso tempo. Renan, só tenho que agradecer. Deixa eu até dar a mão para você aqui. Obrigado, cara. Obrigado você pelo convite, tempo. André. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão gostar muito. E, cara, vamos marcar outro papo, porque a gente tem muita coisa para falar. Sem dúvida. E obrigado mais uma vez em nome da Timor, do Isaac. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau, pessoal.